Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Estela, Felipe. É uma honra estar aqui no Instituto de Engenharia, podendo falar um pouco do tema de perícias de engenharia, né, que é o meu dia a dia, minha realidade. E antes mesmo de publicar a norma, eu já estava estudando ela, porque, obviamente, ela vai ter um impacto muito grande na nossa atividade. Então, o quanto antes a gente se atualizar, mais preparado a gente vai estar para melhorar a qualidade e adequar o nosso trabalho à realidade normativa, apesar de, conforme já sugerido e comentado, vai ter vão existir pontos polêmicos que a gente talvez não concorde muito, porém ela foi publicada, então a gente vai ter que aceitar o que está ali, tá? Antes de tudo, eu não coloquei na minha apresentação o porquê atender normas técnicas, tá? Mas a gente pode dividir em três aspectos, caso a gente cogite não atendê-las, tá? Então, lembrando que numa relação de consumo, vai aplicar uma lei consumerista do Código de Defesa do Consumidor. E se você está, então, entregando seu laudo para alguém que vai consumir esse laudo de alguma forma, você deveria atender a norma técnica, porque vai ter uma relação de consumo, né? Mas vamos supor que não consigo enquadrar um laudo, meu trabalho, como uma relação de consumo, porque enfim, se eu for fazer um diagnóstico para a casa dele, teoricamente fica meio que, não sei se é consumo meu serviço, né? Vai ser consumo, mas vamos supor que eu trabalho para uma construtora ou para o próprio Tribunal de Justiça, né? Então, como existiria esse vínculo? Se a gente pegar o nosso código de ética profissional, está bem claro para engenheiros e arquitetos que a gente deve seguir a boa técnica, né? Seguir normas técnicas, tá bom? Então, a gente pode, por vários mecanismos, seja boa-fé contratual, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pelo Código de Ética Profissional, a gente deve atender normas técnicas, tá bom? Então, vou tomar como premissa que a gente vai ter que se adequar à norma, certo? E daí eu vou tentar apresentar a proposta de como a gente não se impactar muito o que a gente já faz, o que não vai impactar muito o que a gente já faz, mas atualizando talvez alguns termos, a forma que a gente aborda determinados assuntos, tá bom? Então, eu dividi a apresentação em três partes, né? Primeiro, mostrar o que mudou, o porquê mudou, na minha visão, e depois as minhas divergências principais em relação ao assunto que a gente precisaria discutir melhor para talvez numa revisão da norma melhorá-la, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, para quem está online e não me conhece, eu sou Marcos Gross, eu sou engenheiro civil, e para quem está vendo isso daqui em vídeo posteriormente, eu sou engenheiro civil, sou especialista em patologia das construções, atuo com perícia há mais de 10 anos. Estudo na área, sou professor na área, então é minha vida viver de perícia, patologia. Então, é um assunto que eu estudo, é meu dia a dia, tanto na parte acadêmica quanto profissional. Tá? Então, tem algumas publicações de livro e artigos sobre o assunto. E já me debrucei, eu não participei da comissão de estudo da norma, eu participei acho que 2 ou 3 reuniões, né? Mas como ela foi uma comissão de estudo muito grande, e não tinha muito tempo na minha agenda, eu não participei efetivamente da elaboração dela. Tá? E daí eu gostaria, antes de entrar na norma, refletir um pouco por que a gente precisaria estudar melhor a norma e como ela vem ajudar o nosso mercado como um todo. E mesmo se eu não concorde com a norma, ela tem um papel muito bom na melhoria da qualidade dos trabalhos, tá? Porque a evolução do que a gente tinha de norma antes para o que a gente tem agora teve um salto significativo, tá? E daí eu gostaria primeiro de mostrar aqui a cara, né? Então, por que a gente está aqui hoje? Primeiro para falar da norma. Eu vou ter que ficar meio de lado aqui para eu ver o slide. Então, a norma foi publicada faz quase um mês, né? Vai fazer um mês amanhã. E qual que é o contexto do nosso mercado? Tá? Eu peguei dois artigos sobre perícia judicial. São 2 trabalhos que tentaram medir a qualidade de trabalhos de laudo periciais de vícios construtivos. O primeiro é um artigo do TJRF, TJRJ, Rio de Janeiro, que foi a Beatriz Mendonça e o Eli Monzer, que analisaram 60 laudos, né? Daí desses 60 laudos, 40 foram aproveitados de um período aí de 2015 a 2020, e eles analisaram a conformidade desses laudos técnicos.
tá? E daí eles criaram uma categorização, o seguinte, ele queria analisar se os laudos constatavam as anomalias que estavam sendo reclamadas. Primeiro grupo. 80% dos laudos constatavam bem, registravam bem os problemas. 20% não. Então, o arroz com feijão não era feito em 20% dos laudos, né? O que é um absurdo, certo? Porque a gente está falando de profissionais nomeados num tribunal que, teoricamente, representariam a elite da nossa categoria profissional, né? Um segundo grupo, né, de análise, critério, analisar a metodologia. Então, se o método utilizado era adequado para fazer a investigação ou análise do dano. E daí, aqui nesse caso, só 50% dos laudos tinham metodologia adequada, ou descreviam a metodologia nos laudos. Ou seja, metade você não consegue nem avaliar o resultado porque você não sabe o método que ele usou. Só tem informações soltas ali, né? E daí isso tem até um pouco a ver com a norma antiga. E o terceiro grupo é resposta a quesitos, onde 92% tinha resposta a quesitos. Então dá para notar que no TJ do Rio de Janeiro, eles focam mais em responder quesito, né? Quem trabalha no judiciário sabe, muitas vezes, que o laudo é só um monte de quesito respondido e nem tem laudo, na verdade, às vezes, né? É algumas fotos, um relatório fotográfico e quesitos respondidos. Não tem análise, não tem diagnóstico, não tem nada. Isso, e esse trabalho aqui, apesar da amostragem ser baixa, ela representa de fato o que a gente presencia no dia a dia, tá? Inspirado neste artigo, eu orientei a Caroline e a Débora, né? São integrantes aí da DEPAT. Elas participam do GT de artigos técnicos e queriam escrever algo. Eu sugeri esse tema, né? Para a gente tentar fazer esse perfil aqui do São Paulo. E daí a gente fez uma amostragem piloto, que a gente está ampliando agora. E daí a gente pegou 60 laudos, só que desses 60, só 22 laudos foram aproveitáveis, né? Passaram pelo nosso critério de seleção. Então a amostragem é menor do que o outro artigo, mas já nos dá um panorama do que está acontecendo. Primeiro, a gente, em vez de analisar o laudo, a gente queria analisar o perfil do profissional perito que tem nos tribunais, tá? Daí a gente viu que 18% tinha especialização na área de patologia, o restante não. 50% tinha algum curso relacionado à perícia, certo? Então metade não tinha nada, só a graduação, certo? E 32% era associado a algum instituto, pode ser de engenharia, IBAP, Alcompat, a DEPAT, tinha gente da DEPAT também. Então esse é o panorama que a gente tem do profissional que está sendo nomeado nessa amostragem que é baixa. O nível de erro aí é de aproximadamente 16%. Tá? E daí, nos laudos, né? Como que eram os laudos? Desses 22 laudos, de 2020 a 2024, 82% dos laudos não atendiam o Código de Processo Civil e nem a norma de perícias. Tá? Então, a gente criou um checklist com os critérios que a norma de perícia antiga solicitava e o que o Código de Processo Civil, né, que daí será mandatório, solicitava, e daí a gente dividiu, ó, objeto, dados coletados, análise, método, resposta conclusiva a quesitos, linguagem simples e coerência lógica, não ultrapassar os limites da designação, valer-se de todos os meios e recursos necessários, né? Quem está familiarizado com o Código de Processo Civil é basicamente a estrutura do artigo 474. E daí dá para ver que só um item aqui era 100%, né? A maioria não atende nada, certo? 85%, na média, 85% reprovado, certo? Então, o que mostra que já não se atende o que a lei manda em relação a laudos no judiciário, certo? Então, é bem caótico e, no meu entendimento, a norma não ajudava, porque a lei do Código de Processo Civil é bem sucinta e a norma antiga, ela era muito vaga, tá? Então, eu acho que nesse aspecto a norma pode melhorar alguma coisa, pelo menos a gente vai ter mais argumentos objetivos para analisar ou criticar ou orientar quem vai fazer os laudos. Então vamos para as mudanças. As principais mudanças são muitas, tá? Eu vou pegar algumas. E a primeira de todas aqui, ó, eu fiz um comparativo, né? O termo perícia antes
na versão de 96, né? Então a gente ficou aí quantos anos? 28 anos para atualizar uma norma, né? Sendo que as diretrizes internacionais são para revisão a cada 5 anos. A perícia, ela é uma atividade que envolve a apuração das causas e ou origens de determinado evento, tais como anomalias, falhas, etc. Tá? Então, essa é a definição antiga e virou o quê? Virou algo muito amplo. A gente ampliou, né? Isso está autodeterminado, esclarecido na norma, que ela teve o objetivo, de fato, de ampliar a atuação da perícia com a justificativa de atender uma nova realidade de mercado. Tá? Isso está escrito na introdução da norma. Então, falou, ó, de acordo com a nova realidade de mercado dos profissionais, a gente está ampliando a definição do que é perícia. Tá bom? E daí, hoje, o que a perícia é? É uma atividade técnica. E daí, vamos ler só em vermelho, né? Porque o resto, ele meio que atrapalha o entendimento, porque o texto é bem longo. Então, perícia é uma atividade técnica para averiguar e esclarecer fatos, constatar o estado do objeto pericial, verificar o atendimento a requisitos e padrões, apurar nexo causal, avaliar bens, custos, frutos e direitos. Então, não é só mais diagnóstico, que antes era apuração de causas, que era uma parte diagnóstica, agora tem constatação inclusa, tem auditoria inclusa, né, que é a comparação com critérios, tem avaliação, que é a valoração em custo dos bens, então tudo isso ficou dentro do termo perícia. Né? Hoje, quando você fala de perícias, na verdade, você está falando de tudo que a gente faz na engenharia diagnóstica e até um pouco mais, né, que envolve avaliação, engenharia de avaliações e diagnóstica. Tá tudo no nome perícia, tá? E daí foram, partindo dessa premissa, foi obrigado a criar novos termos para determinar o que era antes, né? Então teve que ajustar tudo. Então a questão de glossário foi a gente teve maior impacto. Então antes, o que a gente chamava de vistoria, né, que é a constatação de um fato. Então antes, na versão anterior, vistoria é a constatação de um fato mediante a exame circunstanciado e descrição minuciosa, que era o exame que o Felipe estava falando aqui antes da reunião. E daí o que virou vistoria? É uma espécie de perícia. Ela virou um tipo, tá? E daí ela ela mudou, ela não é mais constatação, certo? Ela virou uma espécie de perícia, que daí pode ser de 3 tipos. Vistoria de constatação, que era a nossa antiga vistoria. Pode ser vistoria de análise comparativa de conformidade, que é a auditoria. Vistoria de apuração de causas, que seria o nosso diagnóstico, a antiga perícia, para o termo anterior. Tá? Vai ficar mais claro a mudança nesse histograma aqui. Não, histograma não. Não sei se é fluxograma, eu esqueci. Esse negócio de hierárquico. Tipo um organograma. Exato. Então tem aqui as espécies de perícia, tudo isso aqui virou perícia, tá? Então fica mais fácil de ver aqui na avaliação, exame, vistoria, possessórias e dominiais e análise de impacto de contratos. O que a gente vai falar hoje, né, que a engenharia diagnóstica vai atuar, é a parte de vistorias, certo? Que tem essas 3 ramificações: constatação, comparação e análise de nexo causal. Inspeção não. E a inspeção. Para quem não está no microfone, o termo inspeção não está na norma definido o que é e nem descrito como fazer. Né? Ficou um termo associado à parte de inspeção predial, pelo que dá para entender. E daí, inicialmente, obviamente, tudo que é novo a gente rechaça, né? A gente repele, a gente não gosta, a gente tem uma questão nossa de manter os nossos padrões, a gente não ficar revisitando as nossas crenças e nosso conhecimento a todo momento. Mas eu estava lendo um livro de direito e me deparei com um trecho do Código de Processo Civil, onde descreve o que é prova pericial. E daí a prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Daí eu não sei nem se foi essa a intenção inicial da comissão de estudo, mas faz todo sentido para o cenário jurídico alinhar as nomenclaturas para esses 3 grupos, certo? Porque no Código de Processo Civil se fala de avaliação, que está aqui, avaliação por valor, né?
Exame é avaliar objetos. E vistoria seria analisar bens imóveis, tá? Então faria sentido nesse aspecto, no meu entendimento, porque tem uma analogia, uma comparação, tá? Mas extrapolar isso ou reformular tudo que já está consolidado, não sei se foi uma decisão muito adequada, mas depois a gente debate aí os impactos, tá? Dito isso, a norma hoje, antes, né, o foco dela era a apuração de nexo causal, hoje ela virou uma norma gigantesca que abraça 7 atividades. Então, nesse pressuposto, né, a gente deveria ter 7 normas, ou uma norma com mais de 300 páginas. Mas, exatamente, porque ela não detalha, a gente vai ver, ela ficou com uma quantidade reduzida de páginas, então ela ficou muito sucinta para descrever e orientar todas essas atividades. Tem algumas que só tem um parágrafo, 3 linhas, certo? Então, obviamente que até pelo que eu já conversei com quem participou da comissão, existe a intenção de criar partes, né? Norma de perícia parte 1, 2, 3, mas eu estou falando aqui do que eu ouvi falar e não é nada de certeza. Eu sugiro que seja feito porque ela ficou muito sucinta e eu vou mostrar depois algumas lacunas que ainda existem, tá? Apesar do salto e melhoria em alguns aspectos. O que a gente vai falar hoje aqui é de vistoria de constatação, ela traz procedimentos de vistoria de vizinhança, auditoria, que ela entra com a parte de entrega de obra, e análise de causalidade, que é o que ela se debruçou mais, né? Que era o que se esperava de fato, mas mesmo assim não foi suficiente. Primeiro, é importante que existe, eu acho que é porque teve muitas mãos envolvendo a norma, né? Chega a alguns pontos que ela se contradiz em alguns aspectos. Então existe essa parte aqui inicial que chama, ela tem uma parte de requisitos gerais, que servirá para tudo. Só que é um texto muito vago, né? Ele não determina nada, então eu nem coloquei. Daí chega nessa parte aqui de requisitos essenciais, onde é uma sugestão que, para qualquer das atividades de perícia, você deve fazer no mínimo isso, né? Então, teoricamente, isso aqui deveria ser aplicável a todos. Só que se a gente começar a analisar anamnese, será que faz sentido para todas as atividades a anamnese? Né? Para uma vistoria de constatação, será que faz sentido a anamnese? Análise de documentos, descrição dos elementos estudados, realização de inspeção, o termo inspeção aparecendo aqui como vistoria anteriormente, testes e ensaios. Será que faz sentido eu fazer testes e ensaios para avaliação de imóveis? Né, que está dentro aqui, não esqueçam disso, né? Então veja que ela traz como requisitos essenciais algo que não é essencial para todas as espécies de perícias. É, então, e daí para contornar isso, o Felipe pontuou bem, você deve observar isso quando for cabível. Ou seja, deve, mas deve, mas não deve, né? É. É mais ou menos um recomenda-se, né? Deve quando for cabível, você escolhe quando você acha que deve. Então ficou subjetivo o que eu quero dizer, né? Enfim. Então, na verdade, toda a norma a gente vai ver que ela tem várias questões que ela não está impondo nada, ela só está recomendando. Essa é uma delas, tá? Ela, ao invés de ser uma prescrição obrigatória, pelo fato de colocar ali o termo quando cabível, ela torna não obrigatório, né? Só uma orientação, tá bom? Porque até o item F, identificar a relação de causa e efeito. Na constatação, será que faz sentido isso? Não, então não são requisitos essenciais, então por isso que eu disse que ela é contraditória, ela se contradiz nesses aspectos, tá? Mas existe motivo até para isso, né? Talvez não valha nem a pena citar, mas eu sei por que isso aconteceu. Esse texto não existia antes da consulta pública. Depois da consulta pública ele apareceu, então foi com um enxerto externo, né, que inseriram aí. Ok? Daí agora vamos para as atividades de perícia. O que que mudou, né? O que é bom nela, né? Desculpa, desculpe até quem participou da norma e estiver assistindo, mas é inevitável fazer algumas críticas, tá? Enfim, principalmente se não participou do processo. Então, vamos ressaltar também as vantagens. Ela está bem objetivamente determinando o conteúdo mínimo do trabalho, tá? E da atividade. Então, se eu quero fazer uma constatação, antes eu não tinha um roteiro de critérios e diretrizes para atender. Hoje eu tenho.
Então, para constatação, eu tenho que descrever as informações coletadas, caracterizar tecnicamente a tipologia, estado de conservação, padrão construtivo, idade, anomalias, manifestações patológicas e outras características. É simplório, né? É simples. Sim, mas tem uma diretriz que antes não existia, tá? Conteúdo mínimo do laudo. Tenho agora também, ó. O seu laudo tem que ter a identificação do solicitante, objeto da vistoria, objetivo e finalidade, pressupostos, ressalvas e condições limitantes, data, vistoria, descrição detalhada das constatações, perdão, relatório fotográfico, local, data, assinatura, etc. Tá? Então tem um checklist objetivo para você estruturar o laudo. Quem já atua e já acompanha, né, o estado da arte do conhecimento, as publicações da engenharia diagnóstica, já faz um laudo exatamente igual a isso, né? Única coisa adicional aqui, eu diria, que é a parte de pressupostos, ressalvas e condições limitantes. Isso aparece em todos, só que não está explicando o que é isso. Não tem definição de pressuposto e de condições limitantes. Então apareceu, só que ninguém sabe o que escrever aí, tá? Eu estou desenvolvendo, a gente já colocava antes na metodologia limitações do método, né? Então eu fiz uma constatação. Minha constatação é sensorial. Tudo que estava oculto, eu não vi. Tudo que estava em locais inseguros, eu não olhei. Isso é uma limitação. Então, tudo bem. Limitação é claro o que é. O que é ressalva? Ressalva seria alguma observação de alguma coisa que você não conseguiu atender? Ressalva é alguma coisa que você não conseguiu atender da norma por algum motivo, né? E pressuposto. Pressuposto, daí você já tem que. É muito. É filosófico, né? Não, pressuposto, pelo que eu entendo filosoficamente, é alguma coisa que você toma como premissa, como verdade, sem saber a fundo. Então, ó, por exemplo, o como eu colocaria e eu estou colocando nos meus laudos pressupostos. Estou partindo do pressuposto que os documentos que estão sendo entregues são verdadeiros. Então, então é um pressuposto. E a gente vai ter que declarar isso teoricamente no laudo. Então, ó, estou tomando como pressuposto que tudo que foi me falado de forma verbal é verdade. Então ninguém mentiu. Só que não está claro qual é o pressuposto. Na verdade, eu posso falar, ó, eu estou pressupondo que a realidade é aquilo que eu consigo enxergar visivelmente. Se eu entrar num nível de filosofia, né? Eu tenho que acreditar no que eu estou enxergando, é um pressuposto. É. Exatamente, exatamente. A Estela está falando, eu posso pressupor uma causa sem analisar a fundo. A norma deixa margem para isso porque ela não delimitou o que é pressuposto e por que serve isso, né? Mas tá aí. É interessante? É muito interessante. Eu sou a favor disso, mas deveria estar escrito como fazê-lo, né? E qual o limite disso? Porque algumas premissas e pressupostos são importantes para você entender a conclusão, porque às vezes você erra por premissa errada, né? Sua conclusão é errada porque eu parti de uma premissa errada, ó. Eu parti da premissa que o habits é esse aqui. Não é. Então, o seu trabalho está errado, certo? Então é isso. Tem essas considerações, tá? Mas tem de forma objetiva o conteúdo que tem que ter um laudo de constatação. Vai ser muito parecido para o laudo de vizinhança também. Então, os requisitos para a questão da atividade de vistoria de vizinhança, que é uma atividade de constatação particular para um caso de obra, ele reitera aquilo que já tinha nas diretrizes, né, que raio de influência é de comum acordo entre as partes e determina um checklist do que você deve observar. Então é interessante. Não tem nada de novo do que a gente já pratica, o que a gente já tem no mercado, em livros, em normas, em diretrizes do instituto. Nada de novo, mas agora está numa norma BNT. Essa é a diferença, tá? Então só consolidou, e eu acho que isso foi bom, né? Isso foi muito bom. Ter uma norma. É possível questionar se teria que ser dentro da norma de perícia, isso, né? Ou teria uma norma exclusiva para vistorias, enfim, mas isso foi um ponto positivo, tá? Então, essa parte de constatação e o conteúdo mínimo de um laudo de vizinhança.
A parte de conteúdo mínimo de laudo, todas são dev, tá? Então, teoricamente, quem quiser adequar a norma vai ter que estruturar esses 10 itens aqui, né? O laudo com essa nomenclatura e não nessa ordem, mas com esse conteúdo mínimo, tá bom? Mas como eu disse, o que é novo só do que normalmente a gente pratica é pressuposto, ressalva e condições limitantes. O resto vai ter com certeza no laudo de todos vocês, tá? Análise comparativa de conformidade, que seria a auditoria. Tem na norma também. E daí ela tem um conteúdo mínimo. Ela é muito vaga. Ela só fala que a auditoria é uma comparação com alguma referência. Então ela não acrescenta em nada na questão do método de fazer a auditoria, porque é uma atividade só comparativa mesmo, né? E quando a gente tem normas específicas de auditoria, então eu posso pegar a auditoria de gestão de qualidade, a auditoria de questões ambientais, tudo isso já tem norma. E daí entra um aspecto que a gente vai discutir no futuro, é a sobreposição de termos. Hoje, a auditoria é uma perícia. Então, se eu faço uma auditoria de sistema de gestão de qualidade, eu estou fazendo uma perícia? É uma análise comparativa de conformidade, né? Então, tudo virou perícia. Será que foi interessante ampliar tanto assim? Né? Tudo ser perícia, será que foi interessante? Existe esses conflitos de nomenclaturas com outras normas que eu vou deixar mais claro mais para frente, tá? Mas a auditoria, se você for fazer, é a mesma coisa, não tem nada diferente do que a gente viu na constatação. A única coisa que muda é que você deve declarar quais foram os procedimentos adotados. Então, qual o seu critério de auditoria? Então, qual a amostragem? Isso não tá, isso daqui é na minha cabeça, tá? Ele não fala o que é procedimento, né? Qual o procedimento? Mas o que eu penso que seria? Qual a amostragem que você utilizou? Quais os documentos de referência que você utilizou para fazer a auditoria? O porquê você está fazendo aquilo, tá? Então, esses são os procedimentos. E os documentos considerados. Isso aqui é básico, né? Os documentos de referência para você auditar. Pode ser projeto, norma, material publicitário de venda, enfim, qualquer coisa, tá? Leis. E causalidade. Causalidade é, como eu disse, é o termo mais robusto da norma, que deveria ser focado, na minha opinião, exclusivamente nisso. E aqui a gente teve saltos de qualidade, né? Apesar ainda de ter algumas lacunas. Então, a vistoria de análise de causalidade, ela deixou aqui o termo, né? A apuração de nexo causal deve constatar fatos e situações que permitam análise e verificação de possíveis nexos causais em relação ao objeto da perícia. Precisa se fundamentar em metodologia investigativa, deve observar requisitos técnicos necessários, a fim de proporcionar fundamentação, exatidão e precisão. Daí a questão. Primeiro, ela declara que você tem que ter uma metodologia investigativa e não dá nenhuma opção de método investigativo. Eu esperava que nessa norma trouxessem métodos investigativos, igual a gente tem na norma de avaliações, né? Norma de avaliações, eu tenho algumas opções de método de avaliação normatizados. Era interessante ter, ou é interessante que tenha futuramente, métodos de investigação padronizados, porque hoje eu já fiz vários diagnósticos, métodos que não são muito usuais. E daí é muito fácil alguém questionar falando, ó, esse método não está publicado em nenhum lugar, você que inventou. E daí eu não tenho nada o que falar, porque é verdade, né? Porque não existe. É, mas, enfim, não é uma culpa minha, né? Não é uma culpa, é uma questão que qualquer método que você utilizar não vai estar publicado de forma significativa, e se você utilizar o publicado, ainda tem falhas, tá? E daí ela deixa uma margem que é o seguinte: ela usa os termos fundamentação, exatidão e precisão como se eles fossem adjetivos. Só que eles são atributos de ponderação, né? Então, eu tenho níveis de precisão, nível de exatidão. Não é algo exato, né? Quando a gente usa isso é algo exato, a gente está usando de forma coloquial, popular, porque eu tenho níveis de exatidão, né? Então, qualquer coisa é exata, pode ser 1% exato. Exatidão é o nível de erro, né? Então,
É outra coisa que não tem claro na definição da norma, a diferença de precisão e exatidão. Tem nas definições do Inmetro essa diferença, então exatidão tem a ver com erro, de acertar a resposta certa, e precisão tem a ver com repetir a resposta várias vezes. Então, por exemplo, se eu pegar uma balança e pegar um peso que tem 20 quilos e colocar na balança e ela medir 20 quilos, ela é exata. Ela conseguiu reproduzir o valor. Só que se eu colocar esse peso várias vezes, e às vezes é colocar, medir 20, outra hora 18, outra hora 15, ela não é precisa, porque ela tem um desvio padrão no valor muito alto. Tá? Então, precisão tem a ver com desvio padrão, quando você repete a coleta de dados várias vezes, e exatidão tem a ver com um acerto médio no que é de fato verdadeiro. Então, quando eu falo isso, eu posso falar assim: eu tenho um diagnóstico provável, né? Fiz uma investigação de diagnóstico provável. Qual que é a probabilidade? Qual que é o desvio? Qual o erro do seu diagnóstico? Ela está impondo que você fale isso. Eu quero um diagnóstico exato e preciso. Teoricamente, deveria conhecer o meu desvio padrão do diagnóstico, que não existe, né? Então, ela usou o termo aqui de forma equivocada, tá bom? Mas, enfim, dá a entender que ela quer algo muito preciso e muito exato, né? Ou o máximo possível, mas não de forma mensurada. Então, essa é uma lacuna, tá? É uma lacuna que ainda existe. Ela deixa uma nota explicativa para a perícia indireta, que é a perícia quando você já perdeu a materialidade dos fatos, que é aqui, ó, quando o objeto a ser periciado não mais existir. Então, é muito comum a gente chegar lá, fazer a vistoria e a pessoa já arrumou o problema. Daí você tem que fazer a perícia com base em fotos, em depoimentos. Na esfera judicial isso é muito comum, né? Então ela deixa aqui um norte, que antes não existia nenhum norte, mas mesmo assim ainda tem algumas lacunas. Então, assim, ó, quando não mais existir ou quando houver a impossibilidade de acesso, ela já ampliou duas formas. Você não conseguir acessar ou se não existir mais material a ser periciado. Você pode utilizar metodologia investigativa por qualquer meio e elementos que possam trazer confiabilidade e consistência. Subjetivo também, né? Subjetivo, não te traz método. Pelo exame elucidativo do remanescente, do objeto da perícia e outros elementos efetivos de convicção, outro termo muito vago, que devem ser explicitados, tá? Então, tenha a menção, só que é um engatinhar ainda do que seria uma metodologia de nexo causal, mas já se preocuparam em falar de perícia indireta aqui, tá? Ela dá alguns exemplos, como que você pode fazer uma perícia indireta. Documentos técnicos, imagens, vídeos, áudios, resultados de ensaios, laudos contemporâneos e entrevistas, tá? Então, tem esse texto que não existia antes, mas mesmo assim não ajuda muito. Outra coisa, aqui seria muito bom se tivesse escrito devem lá em cima, né? Que é o seguinte, os requisitos para um diagnóstico podem, né? Os requisitos que podem subsidiar a metodologia investigativa são os relacionados. E daí, a partir do momento que ela coloca podem, não tá obrigando ninguém a seguir. O que era importante seguir, né? Poderia ter colocado devem, e daí em algum específico colocar se necessário. Mas aqui, ó, coleta de dados. Ó, nem coleta de dados e documentos é devem. Ó, que engraçado. Ai, ai. Coleta de informações, documentos como projetos, contratos, memoriais, cronogramas, orçamentos, enfim, um monte de documento, né? Fotos, vídeos, laudos anteriores. Outro requisito, analisar normas técnicas aplicáveis e legislações vigentes. Aqui eu colocaria uma nota de rodapé, vigentes, e colocaria como utilizar a referência de vigência, né? Se era projeto protocolado na prefeitura, porque é um tema que a gente discute muito. Quando que a norma começa a entrar em vigor? A própria norma de perícia, né? É muito difícil. Se a gente usar o ordenamento jurídico, é 45 dias da publicação, se não tiver escrito na própria lei ou norma o prazo de vigência. Tá? Então, se a gente usar o diálogo das fontes, né, com a doutrina jurídica, seria 45 dias.
Mas para obra é muito complicado. Ah, em obra em andamento, né? Você vai aplicar ou é só da concepção de projetos? Tem, então quando entra em vigor na data exata e aqui, né? Aqui é objeto. Que poderia ter esclarecido muito e facilitado a nossa vida, né? Colocando aqui uma notinha, mas não ajudou. Realizar prospecções. Então, ela está estimulando a gente a fazer investigações, de fato, né? Ó, faz uma janela de inspeção, extrai a amostra, mas o problema ficou aqui no português, né? Na questão de mandar ou não. Levantamentos métricos, topográficos, realização de testes, ensaios tecnológicos, e outros fatores que subsidiem a metodologia investigativa adotada, né? O que que dá para ver? É um movimento, daí talvez não sei a pressão que teve no texto, de não obrigar isso, né? Porque repercutiria em você deixar uma perícia mais robusta, muito mais robusta do que a grande massa de laudos que é feita hoje, que é exclusivamente sensorial. Tá? Então, talvez teve esse movimento, só que com o prejuízo de nada ser obrigatório. Esse que é o prejuízo, né? Porque a partir do momento que tudo isso aqui é pode, não sei, eu tô falando pode porque não sei se todos sabem, mas pelas diretrizes de nomenclatura da ABNT, quando eu coloco pode, não é obrigação. É igual passar no farol vermelho e amarelo. O amarelo, você pode, não, você recomenda se você não passar, né? Você pode não passar, não é obrigatoriamente não passar, né? Então, o termo pode, ele é permissivo. E daí ele deixa outros detalhes, enfim, que devem ser observados, anamnese, constatação. Ele fala que você deve fazer uma auditoria também, recomenda. É interessante fazer uma auditoria no momento do diagnóstico, em alguns casos. Enfim. Ah, uma coisa importante que eu acho que aqui que a gente agrega muito dessa parte de diagnóstico é que ele indica que a gente deve colocar no diagnóstico mecanismos, causas e origens. Mecanismos, causas e origens, tá? Então, não é só falar origem, não é só causa. É para você explicar tudo o que está acontecendo. Para você chegar nessa resposta, você tem que, de fato, investigar, não importa como, tá? E daí tem uma coisa que vai mudar muito. Eles mudaram as classificações de origem e a natureza do problema. Então, aqui a maior mudança está nessa parte aqui. Cada anomalia, quando você estiver fazendo agora o diagnóstico, você deve classificar quanto à origem e quanto à natureza. Então, vamos lá. A origem pode ser anomalia endógena, exógena e funcional, é os termos que a gente já estava acostumado, né? Falha, que é a questão de uso, operação e manutenção, não tem nada. E ele traz dois termos adicionais, que eram jargões jurídicos, ele traz para a norma de perícia, que é causa fortuito e força maior. O problema é que não existe definição disso na norma, e nem no ordenamento jurídico. Então existe, eu coloquei no rodapé o que eu achei aqui, né? Uma doutrina que é a que mais faz sentido, seria que caso fortuito seria alguma coisa imprevisível, tá? Então, algum evento, igual em estatística a gente fala que é alguma coisa pelo acaso, né? Aleatória. Então, isso seria caso fortuito, é imprevisível, então aconteceu. Força maior é algo que é previsível, mas é impossível de evitar, tá? Ah, então eu posso prever que vai ter um terremoto amanhã, mas eu não posso evitar isso. Uso. Pode ser um uso aleatório. Acho que em caso fortuito pode encaixar. Qualquer um pode encaixar em caso fortuito. Porque fortuito é aleatório, é pelo acaso, né? Tipo um acidente. Ah, sem querer eu trombei, me machuquei, quebrei um vidro, me cortei. Pode enquadrar como caso fortuito, talvez. Mas teria que desenhar melhor, não pensei muito nisso. Mas acho que qualquer coisa cabe em caso fortuito, que é algo imprevisível. Porque é algo imprevisível, né? Daí tem que ter alguns critérios para entender o que é previsibilidade. Então, uma chuva atípica entra em caso fortuito. Uma chuva atípica que eu sei que vai ocorrer, daí entra em força maior. Eu sei que vai ocorrer, mas não consigo evitar, seria força maior, tá? Mas isso não tem na definição da norma. Eu que estou trazendo aqui a definição baseado nessa doutrina aqui do Flávio Tartucci, tá bom?
E uma coisa novíssima, né, que ela pede para a gente classificar, que nunca foi obrigatório, é determinar se for vício, a gente vai ter que classificar como aparente, oculto ou de informação técnica, ou a gente vai ter que classificar como defeito, avaria, mutilação, deterioração, decrepitude ou fenômenos naturais. E daí houve uma complicação, porque existe uma sobreposição, né? Porque tudo isso que está escrito aqui embaixo envolve origem. Porque se a gente pegar aqui o que que é defeito, o que que é... É que eu não lembro de cabeça, vai, mutilação. Mutilação, é você refazer uma reforma e arrancar um elemento, seria isso. A gente classificaria como, normalmente, sem classificar a natureza, é uma origem de falha no uso, né? Uma reforma. Então, na verdade, tem uma redundância na classificação, porque todos os termos aqui estão conectados com alguma origem. Então, eu não entendi muito bem o motivo pelo qual classificar natureza ou origem, sendo que eles têm o mesmo significado. Então, não agrega nada, a não ser a questão do aparente, oculto e de informação, pode agregar em termos jurídicos, né? Porque daí tem questões de prescrição e outras questões jurídicas, mas todos os demais aqui para baixo, no meu entendimento, é uma redundância. Dá até para fazer uma matriz de correlação e sempre que você colocar um de cima, automaticamente aparece o do lado. Tá? Só que eu, particularmente, não estou, por exemplo, decrepitude, deterioração, eu não estou familiarizado com a definição exata. Mas seria, vai, decrepitude, perder a atualização tecnológica, né? Então, hoje ninguém mais sobe de escada, só elevador, então ficou. Ah, não, isso é obsolescência, né? Tô confundindo já, não vou. Enfim, eu não vou entrar no mérito. Mas existe isso, agora é obrigatório, tá? Essa classificação de origem e natureza, certo? Apesar das críticas que eu fiz, a gente teoricamente deve, isso é obrigatório, deve classificar em relação às anomalias. E o laudo, no final das contas, de diagnóstico, vai ter que ter solicitante, objeto periciado, objetivo, finalidade, pressuposto, ressalva e condições limitantes, data das vistorias, método utilizado, né, ou descrição dos procedimentos adotados, documentos que foram utilizados, descrição detalhada das ocorrências, metodologia investigativa, análise de nexo causal, com a descrição do mecanismo de ação que explique suas origens e agentes causadores. Então, aqui, indiretamente, está obrigatório o nexo causal que eu mencionei anteriormente, tá? A classificação, novamente, que eu disse, é obrigatório porque está aqui, ó. Você deve classificar as anomalias, colocar um relatório fotográfico, não pode fazer um laudo em vídeo, né? Infelizmente. Não. Conclusão, local, data, assinatura e anexos. Tá bom? Então, essa é a questão da causalidade, é o mais robusto, é o que mais teve mudança, né, do que a gente está habituado, é o que mais vai gerar impacto, teoricamente, nas nossas atividades. Então, é estranho algumas coisas. Bom, agora, algumas coisas mais importantes de impacto já fui comentando, né? Mas o que eu vi que mais pode impactar ou as divergências que existem entre a norma de perícia e a engenharia diagnóstica que a gente entende, tá? Convergências e divergências. Primeiro, eu vou buscar retomar uma fala do Felipe, do começo. Deixa eu ver se é essa parte. Que era o que é perícia, né? O que que abrange? Eu faço, sei lá, recebimento de obra só, vou ter que atender. Então vamos ver o escopo da norma, tá? Em que casos ela é aplicável. Sempre que você tiver dúvida se a norma é aplicável ou não para a sua atividade, você vai no escopo. Daí essa norma estabelece os termos, conceitos, definições, requisitos e procedimentos para as perícias de engenharia na construção civil. Então, elétrica, mecânica, teoricamente não vai seguir, tá? Porque essa norma é só de perícia de engenharia na construção civil. A serem realizadas por profissionais habilitados, devidamente registrados nos conselhos de classe competente. Daí ela deixa claro que essa norma é aplicável a toda e qualquer perícia no âmbito da construção civil, tá? Então, ela deixou uma nota de rodapé falando o seguinte: perícia de engenharia abordada nessa norma são aplicáveis aos procedimentos judiciais, extrajudiciais, administrativos e arbitrais. Então,
todos, tá? Todas, não é só jurídico, pela norma, tá? Então ela vai aplicar para todo mundo que mexe com qualquer uma das atividades. E daí, vamos só rememorar o que que era perícia, né? Só para a gente saber que isso é aplicável para qualquer questão. Sempre que você for fazer uma vistoria de constatação, você vai estar fazendo uma perícia. Sempre que você estiver fazendo uma auditoria, você vai estar fazendo uma perícia. Sempre que você estiver fazendo diagnóstico, você vai estar fazendo uma perícia. Sempre que você estiver fazendo recebimento de obra, só inspeção predial que não é perícia. E perceberam? Inspeção predial não é perícia. Então, só recapitulando meu raciocínio. A norma fala que tudo que for perícia deve atender essa norma, e ela fala que perícia é isso aqui. Então, sempre que eu fizer isso aqui, eu tenho que atender essa norma, certo? Essa é a lógica. Então, ela tornou obrigatório por esse item para qualquer atividade dessas, a utilização dessa norma. E daí a gente vai comparar com o que a gente tem hoje na engenharia diagnóstica, né? Que o termo vistoria estava muito bem alinhado com o termo anterior da norma, que está muito bem alinhado com outras normas que eu vou mostrar para vocês, tá? Na engenharia diagnóstica, a gente tem o termo inspeção, que está muito bem alinhado com o que a gente faz de fato na inspeção predial, né? Que é uma vistoria e uma análise superficial, né? Também. Mas nos dois aspectos, né? A especializada ou a predial. O termo aqui é uma análise preliminar, vamos dizer assim, do diagnóstico, né? O cara ia sair correndo aqui porque ele viu que aquilo não estava tem algum risco, né? Então, isso representa muito bem o que a gente faz. A auditoria, aqui, esse desenho representa muito bem. Estou comparando o prumo com uma referência normativa de projeto e representa muito bem o que está descrito como auditoria em outras normas que eu vou mostrar para vocês, tá? E perícia, que é a investigação do porquê a Torre de Pisa está inclinada, também está muito bem alinhada com o que a gente tinha de entendimento do termo perícia anteriormente e o que está publicado em outras áreas, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de mostrar uma incongruência da norma, né? Ela começa a descrever por que que ela alterou tudo. Ela escreve por que que ela alterou os nomes. E daí eu vejo que ela deu um tiro no pé nesse aspecto. Que é aqui, ó. Eita, dá pra voltar? Dá um, ó. Só tem um botão pra frente. É verdade. Obrigado. Essa norma é fruto da grande dedicação. Desculpa, aqui em cima. Nesta edição foram incluídos conceitos inovadores de vistoria. Será que eu posso colocar conceitos inovadores numa norma técnica? Vamos ver o que a BNT fala? Peguei no site da BNT. Norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo credenciado. A norma, por princípio de uso voluntário, mas quase sempre é usada por representar consenso sobre o estado da arte de determinado assunto. Quem não está familiarizado com o termo estado da arte é aquilo que está publicado nos principais meios técnicos e científicos. Eu não posso inovar. A norma não representa uma publicação de inovação. A partir do momento que ela declara explicitamente que ela é inovadora em algum aspecto, ela anula o propósito ou o que representa uma norma que é consenso, certo? Consenso será que é inovador, sendo que ele não está disseminado em toda a literatura da nossa área? Na verdade, a norma ela deve traduzir as práticas, as melhores práticas do mercado, para deixar aquilo documentado. A partir do momento que ela inova, ela foge o objetivo principal primário da BNT. Então, ela já minou, né, nesse aspecto, nessa frase. Tá? E daí, essa norma é fruto de grande dedicação da comissão de estudo. Não é consenso técnico, não é de um grupo de pessoas. Consenso são todos os profissionais. E daí existe um conceito da BNT que é utópico, né? Nunca vai existir consenso, né? E daí o consenso que existe pela BNT é por omissão. Se você não, durante a consulta pública, não se manifestou,
Você se omitiu, então você consentiu. Então, a lógica consensual hoje da BNT é consenso por omissão. Então, se ninguém criticou o que está lá, então, teoricamente, você consentiu, né? Então, aqui a gente está criticando porque eu estou falando que eu não estou consentindo, certo? Então, é isso. Talvez no momento errado. Mas teria que ter visto o texto antes, né? E daí eu vejo que ela está divergindo também de outras publicações com peso legal. Se eu pegar a resolução do CONFEA, ele determina o que é perícia, certo? Então, naquilo que atribui responsabilidade para o engenheiro arquiteto, define que perícia, quando você está assinando perícia na sua RT, ela é apuração de causas e não uma espécie de perícia, né? Não é um grupo gigantesco de coisas. Então, na verdade, ó, resolução do CONFEA 345 tem definições de vistoria, perícia, avaliação. Então, a norma é ilegal, né? Então, se eu pegar uma hierarquia, ela está indo contra uma lei, que é a resolução do CONFEA, logo, ela é nula de pleno direito, né? Sei lá, estou inventando. Mas ela é nula nesses aspectos porque ela está contradizendo a lei. Ela pode, será que fazer isso? Né? Então, novamente, outra incongruência. O que você vai preferir seguir? A norma técnica ou a lei? A resolução do CONFEA. Na própria norma de inspeção predial, a norma de inspeção predial fala que vistoria é um processo de constatação. Então, ela está divergindo com outras normas. Se eu pegar a norma de auditoria, de sistema de gestão de qualidade, ela chama auditoria e não vistoria de análise comparativa de conformidade, o que é uma análise comparativa de conformidade, atendimento a critérios, né? Então, essas são as divergências e a questão equivocada da norma que a gente tem. E a grande questão do problema, né, de você ampliar, eu publiquei essa semana no LinkedIn, por causa que eu estava preparando essa aula, daí eu publiquei isso aqui. Termos, né, desvendando termos e definições. Porque não é fácil, né? Não vou, a gente só criticou aqui, mas não é fácil definir um termo. Falar o que uma palavra significa, ainda mais no nosso vocabulário, que é polissemântico, né? Tem vários significados, é muito difícil. Mas uma das premissas de definição é você determinar as propriedades de que essa coisa que você está definindo difere de outra. Então, se eu amplio o termo, você não diferencia nada, então sua definição ela é errada, certo? Então, eu vou falar, o que que é uma mesa? É um objeto. Eu não estou diferenciando isso do microfone. É um objeto que dá para pôr coisa em cima. A cadeira também não dá para pôr coisa em cima. Então, eu só vou conseguir definir bem o que é uma mesa a partir do momento que eu conseguir defini-la, que a diferencie ela de outras coisas. Então, não é só pelo uso, né? Não é só por uma característica, não é só pelo material. Uma mesa não é só de madeira, pode ser de várias coisas. Então, é uma atividade difícil, mas ela sempre deve focar nas bases conceituais da filosofia, né, que eu tirei isso aqui, que é você conseguir diferenciar esse termo de outros. A gente, na linguagem, ter sobreposição de definições é ruim. E essa norma fez isso, certo? Ela sobrepôs com outros diversos termos, então ela não é muito boa. Tá bom? E aí, o que vocês acharam das mudanças? Podem deixar seus comentários. Agora é só questão de debate. Espero que eu tenha trazido a extrato aí. Quem não tinha lido a norma ainda, espero que é, agora leia inteira. E essa foi a apresentação que eu trouxe para vocês.